Hoje, domingo, dia de devoção comunitária. Nós estamos nesse mês também comemorando a nossa Páscoa expandida. Então, quero convidá-los para nós termos um tempo de silêncio, desacelerar, preparar o nosso coração. Nós podemos experimentar aquilo que é mais importante no nosso culto, a presença de Jesus. De mentira, chega de mentira, chega de mentira. Tá tudo pronto? Chega de esperar eles mentira. chegarem, A então. Páscoa não é nossa. A Páscoa Gente, não que é nossa. isso? Chega de mentira. Chega de mentira. Que é isso, gente? O que tá acontecendo? Nossa. A Páscoa não é nossa. A Páscoa não é nossa. Chega de mentira. Chega de mentiras. Chega de mentiras. Mas o que é isso? Páscoa não é nossa. Chega de Que mentira. barulheira é essa? Chega de mentira. Mas calma, gente, calma. O que tá acontecendo? O que estão falando aí de vocês? Vocês estão revoltados? O que é isso? Estamos cansados. Todo ano é a mesma coisa. Estamos quietinhos em nossas casinhas, comendo nossas verdurinhas, e aí começam a falar de Páscoa, Páscoa, Páscoa. Aí acaba a nossa paz. Falam que somos coelhinhos da Páscoa que escondemos ovos. Algumas crianças acham até que botamos ovos, vê se pode, chocolate. Mas esse ano eu descobri o verdadeiro sentido da Páscoa. Minha dona estava contando para sua amiga, e acho que todos devem saber a verdade. Isso aí, chega de mentiras. Nossa, mas vocês podem contar pra gente, então, que verdade é essa da Páscoa? Elô e Bernardo. Falei muito alto.
Mas que história linda! Se eu fosse humano, eu ficaria feliz em saber que alguém me amou tanto que morreu para me salvar. Eu o adoraria para sempre. Coisa mais especial. E sabe o que é mais lindo ainda? Jesus nos fez parecidos com a gente. E mesmo assim, mesmo quando a gente peca e quando a gente entristece o coração de Jesus, Ele ainda está disposto a perdoar e a nos restaurar.
Páscoa não é chocolate nem coelhinhos. A verdadeira Páscoa só Jesus pode nos dar. Jesus é a verdadeira alegria da Páscoa. Buscar no shopping center não encontrar não. Você pode ter dinheiro pra curtir e gastar E sair por aí, por este mundo a vagar. Mas alegria, Hey, verdadeira Jesus se esquentar. a gente veio aqui só pra lhe falar. Na verdade a gente veio só pra lhe dizer: Alegria verdadeira não se pode comprar. a alegria verdadeira não se pode A vender. gente canta, dança, pula demais. Buscando alegria e um tequinho de Mas paz. alegria Hey, verdadeira Jesus se esquentar. tem na maravilha no mercado. A lojinha da esquina não faz promoção. Tem na internet, na televisão. Se buscar no shopping center não encontrar não. Você pode ter dinheiro pra curtir e gastar. E sair por aí, por este mundo a vagar. Mas alegria Hey, verdadeira Jesus se esquentar. Obrigado, Ministério Infantil, por nos inspirar, tia Miriam, as outras tias, as crianças. Alguns que estão aqui, já são papais, também já cantaram assim, não é?
Quero convidá-los para nós orarmos, agradecemos a Deus, estarmos juntos aqui, isso é uma dádiva. Um tempo bom de podermos nos reunir como comunidade, sermos lembrados de que o grande amor de Deus nos alcançou e a gente pode continuar falando disso para a geração seguinte e nós podemos comemorar juntos isso. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou um dia, mudou a nossa história, nos deu uma nova vida. Nós te agradecemos porque o Senhor sabe que os nossos esforços são insuficientes. E nós te agradecemos porque a tua graça e o teu amor nos basta. Nós queremos agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos trouxe uma nova forma de existir. E pedimos que o teu Espírito nos conduza nessa nossa nova humanidade em Jesus Cristo. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Obrigado por estarmos juntos como comunidade. E nós reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Recebe a nossa oração, o nosso louvor. Nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Coral Sintonia, por nos inspirar nessa manhã também. Obrigado, Débora e Marquinho, pela dedicação a esses jovens. Quero convidá-los a ouvir o salmista no Salmo 146. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponho a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracasse os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Vamos ficar em pé, cantar o hino Graças Dou. Durante esse hino nós temos o nosso ofertório. Você pode trazer seus dízimos e ofertas aqui à frente. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em ti dar. Você pode sentar. Nós vivemos numa sociedade em que tudo tem um preço. Infelizmente, até aquilo que não deveria ser quantificado. Por exemplo, a integridade, a honestidade, a honra. Mas, infelizmente, parece que
Isso acontece da gente precificar coisas que não deveriam ter preço, de tão importantes, sublimes, sagradas que são. Quanto vale a vida de uma pessoa? Quanto vale um ser humano? Se você colocasse um preço, talvez você possa dizer: depende, pastor, se for meu amigo vale mais, se for meu parente vale o dobro que o amigo. Agora, se for meu cônjuge, não vendo, não troco e não dou. Espero que todos os cônjuges concordem nessa afirmação aí. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, e queria que você conversasse com quem está perto de você. Embora a vida humana não tenha um valor, você teria coragem de matar uma pessoa, de tirar a vida? Imagino que isso passa na cabeça da gente em alguns momentos. Pastor, até na sua? Não, na minha não, obviamente, vocês sabem, mas na de vocês. Você já pensou? Você já falou assim: esse merece morrer? Você teria coragem de cumprir isso? Um minutinho para você conversar com quem está perto de você. Não é para fazer uma discussão tão acalorada assim, tá? Só para partilhar um pouco como você se sente. Ela é diferente nos estados, né? Então, deixa-me passar uma estatística aqui: mortes violentas por cada 100 mil habitantes no Brasil. O estado mais violento, ou seja, que tem mais mortes por 100 mil habitantes, é o Ceará, com 32 mortes, mais de 32 mortes por 100 mil habitantes, seguida de Pernambuco, Alagoas e outros. Na faixa intermediária, em 10º lugar, Paraíba. Rio de Janeiro está em 11º lugar, mas no nosso imaginário, por conta das notícias, né, da mídia, parece que o Rio de Janeiro é o estado mais violento do Brasil, mas não é. Então, não na taxa de homicídios. Então, o Ceará tem 32 mortes por cada 100 mil habitantes, mas o Rio de Janeiro tem 20.
bem menor. E no final da lista, então, os estados onde tem menos mortes violentas por 100 mil habitantes, e o nosso estado seria classificado como o estado menos violento do Brasil. Pouco mais de 5 mortes por cada 100 mil habitantes. É uma notícia positiva, porque a gente está conseguindo aqui no estado diminuir o número de mortes violentas, mas ainda assim, essa é uma realidade humana. Nós estamos numa série, os 10 mandamentos, ou seja, regras para uma vida próspera, e eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza em todas as coisas nesse momento. Que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos ensinem, nos moldem, nos transforme, nos corrija, nos coloque em direção à vontade do Senhor. Nós confessamos que temos muitas dificuldades em compreender aquilo que o Senhor deseja e mais dificuldade ainda em obedecer. Por isso pedimos a Tua graça, para que nós possamos ter uma nova experiência. Recebe essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, o texto é Êxodo 20, versículo 13. 2 palavras somente. Não mate. Parece que esses mandamentos menores são aqueles mais densamente constituídos. Quando tem muita coisa para explicar, parece que dilui, mas quando é uma coisa tão direta assim, isso dá um peso muito grande. Não mate. Foi isso que Deus pediu para aquele povo que estava sendo formado. Nós temos falado dessa história ao longo dessa série. Deus liberta um povo que era escravo no Egito. Um grupo muito grande de pessoas, não só de uma etnia, mas de muitas etnias. Uma grande nação de escravos. E leva para um outro lugar, para nesse lugar construir uma nova sociedade. Uma sociedade diferente daquela onde eles estavam. Não mais uma sociedade de escravos, mas também não uma sociedade de opressores. Uma nova sociedade, novos humanos que vivem o projeto de Deus em suas vidas. E nessa síntese dessa aliança estão os 10 mandamentos, como nós conhecemos. Dentre eles, esse mandamento, que faz parte do segundo bloco, que tem a ver com a relação uns com os outros. Os mandamentos anteriores, os primeiros mandamentos falam da relação com Deus, e esse segundo bloco fala da relação uns com os outros. E o texto fala de uma forma muito direta: não mate. Para quem esse texto foi escrito? Foi escrito para essa comunidade de escravos que havia sido libertada e agora ia ocupar uma nova terra. Bom, a realidade de um escravo é a de que a vida dele não tem valor nenhum. Aliás, a vida de um escravo é a vida que tem um valor precificado. Um valor em dinheiro que representa uma vida. Mas o escravo nunca era visto como um ser humano. O escravo sempre foi visto como um objeto ou como um valor comercial. A gente fica feliz, de ver que no nosso estado a taxa de assassinatos é a menor de todo o Brasil. Mas na nossa história, por exemplo, Campinas foi a última cidade a participar da libertação dos escravos. Há marcas tristes no nosso estado e no nosso país. Mas por que Deus fala para esse povo
para que ele não cometa assassinato. Bom, esse povo vem dessa realidade que matar uma pessoa era quase que naturalizado, especialmente um escravo, um judeu, então, naquela época. O valor da vida precisava ser resgatado. As pessoas tinham aprendido que a vida, ela podia ser comprada, poderia ser negociada. E Deus precisava reconstruir esse tipo de mentalidade. De que a vida é sagrada. A vida é sagrada. Então, dentro desse conjunto, tem essa palavra: não mate. Para que serve essa palavra? Primeiro, construção dessa nova sociedade. A vida é considerada sagrada e precisa ser preservada. É isso que eles precisavam entender. Pode passar? É isso que eles precisavam entender. Todos deveriam viver como irmãos, no cuidado e na proteção uns dos outros, diferente da antiga sociedade que eles viveram no Egito. Eles precisavam construir um outro tipo de vínculo social, um outro tipo de relacionamento humano-humano. E nessa nova sociedade, a vida não podia ser desprezada, a vida não podia ser diminuída, a vida não podia ser precificada. A vida precisava ser enxergada como sagrada. Todos deveriam cuidar de todos. Mas algumas perguntas surgem. E eu reproduzo as que eu ouço há décadas, né? Quando a gente ouve essa palavra, não mate. Pastor, mas se um bandido entrar na minha casa e quiser atirar na minha família, eu posso matar ou não? E se eu matar, é pecado? Pastor, e se eu for convocado pelo exército e for para a guerra? E o inimigo vem, eu atiro ou não, sendo cristão? Essas são perguntas muito difíceis da gente responder no atacado, de colocar um padrão. Porque há muitas variáveis, Por exemplo, a única forma de parar uma pessoa é atirando nela? Bom, essa é a cultura brasileira. A cultura brasileira é da violência. Primeiro atira, para depois ver se é culpado. E os índices sociais mostram isso. É sempre um grupo específico que é morto. Também a nossa limitação de fazer um juízo tão rápido assim. Como que eu sei que é um bandido? O que eu faço? Por exemplo, irmãos nossos que trabalham nas forças de segurança, na polícia. Como eles vão definir isso? E o Brasil é uma cultura da violência. A polícia brasileira mata muito, muito. Como que a gente resolve essas questões? O termo que é usado, então, nesse mandamento, é um termo muito específico sobre matar. Haveriam outras duas palavras que poderiam ser usadas, mas não foram. A primeira palavra seria matar de uma forma geral, assim, numa guerra. Então, aqui não está dizendo que numa guerra eu não posso matar. Eu também não estou dizendo que eu devo matar, ok? Não é uma liberação para você matar. É só uma conceituação do que o texto quer dizer. Então, o texto não diz em relação à guerra. E há uma outra palavra que era usada para matar no sentido legal, jurídico, uma pena. A pessoa recebeu uma pena de morte. O termo aqui usado é um termo específico, é não assassinar. Ou seja, você não matar outra pessoa por um motivo
que não seja esse da guerra ou de uma condenação, de você não premeditar a morte, de você não matar por maldade, de você não matar por discussão, não assassinar. É isso que o termo bíblico está dizendo. Pastor, quer dizer que eu posso matar na guerra? Na guerra você vai descobrir o que você vai ter que fazer. E essa é uma crise ao longo de toda a história da igreja. Como a gente aplica essa palavra? Essa palavra, ela tem tanto uma conceituação específica que tem a ver com não cometa um homicídio, não assassine uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, Jesus expande isso para além do ato externo, para além do ato externo de matar. Jesus expande dizendo que o grande problema começa no nosso coração, quando a gente odeia as pessoas ou quando a gente deseja mal para as pessoas. Então, 4 questões importantes para pensar esse versículo. Primeiro, a vida é um dom de Deus. Ninguém dá a vida a não ser Deus. E ninguém teria o direito de tirá-la a não ser Deus. Nós vivemos numa sociedade que foi marcada pelo mal, um mundo marcado pelo pecado. E Deus coloca dispositivos para a gente não se autodestruir. Mas no mundo ideal de Deus, no reino, não há morte. Mas na nossa realidade, há muita morte. E Deus então, de alguma forma, tenta regular isso, para que os seres humanos não entrem em extinção, matando uns aos outros. Segundo fundamento é essa da imago Dei. O que significa imago Dei? A imagem de Deus. Todo ser humano foi criado parecido com Deus. Nas versões mais antigas, imagem e semelhança de Deus. Há algo sagrado em todo ser humano. Há uma presença de Deus em todo ser humano. E quando a gente olha para o outro ser humano, a gente deveria enxergar isso, de que não é um monte de carne e ossos, que não é um macaco, que é um parecido comigo e nós parecidos com Deus. A outra consideração é que matar, no sentido bíblico, pode ter outras formas. Quando Jesus vai falar sobre este mandamento, ele fala no sermão dele, exposto no monte, e ele amplia isso. Não é só matar, não é fisicamente tirar a vida, mas todas as formas de diminuir, de depreciar, de anular, de cancelar a outra pessoa. Por isso que Jesus diz, se você tiver raiva, você já transgrediu esse mandamento. Não é só enfiar a faca, literalmente, mas metaforicamente também. Todas as vezes que a gente diminui um ser humano, todas as vezes que a gente tira a dignidade dele, todas as vezes que a gente inviabiliza a existência dele. Para Jesus, isso é transgredir esse mandamento. Isso é matar uma pessoa. E por fim, há uma violência que a gente não reconhece, porque ela é mais velada e indireta, que são aquelas estruturas sociais que a gente olha, mas não se identifica, ou a gente não acha que a gente está participando disso. Por exemplo, uma instituição humana, desde que o mundo é a escravidão, ou trabalho análogo à escravidão. E muitos cristãos usufruíram dessa instituição nefasta na história da igreja. Mas eles não se sentiam culpados, porque a escravidão todo mundo faz. Se eu não fizer, meu negócio vai quebrar. Se eu não usar escravos na minha fazenda, vou ter que pagar salário e aí minha fazenda vai quebrar financeiramente. Então todo mundo usa escravos.
Eu estive num país chamado Gana, e como muitos países da África, lá foi um local onde os escravos eram capturados, eram vendidos. E havia um castelo que eu não consegui visitar por conta da agenda, né, da viagem. Mas havia um castelo onde as pessoas eram empilhadas para depois serem vendidas, especialmente Brasil e Estados Unidos. Na África do Sul também há um castelo. E um castelo de 2 níveis. Embaixo havia os escravos e em cima a igreja fazia culto. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E a igreja precisava cantar mais alto para esconder o gemido daquelas pessoas escravizadas ali. Será que como igreja a gente continua cantando para abafar os gemidos, porque não tem a ver conosco diretamente? Gemido de quem está morrendo de fome, gemido de quem está morrendo sem acesso à saúde, gemido de quem está morrendo porque é mais fraco e sofre violência. E nós falamos, isso não tem a ver com a gente, e a gente canta mais alto. Essa violência que a gente não reconhece, a gente precisa reconhecer. E a gente precisa se envolver na transformação desse mundo. Como que a igreja vive isso? Eu não sei se eu tenho muitas respostas. Mas eu quero compartilhar três pessoas, por assim dizer, 3 histórias que tentaram lidar com isso. A primeira foi Tolstói. Quem foi Tolstói? Tolstói foi um grande escritor russo. E um cristão muito dedicado. E ele identificou na Rússia daquela época que a igreja também havia se aliado ao poder, como hoje novamente acontece na Rússia, né? A igreja está submetida, está comprometida, aliançada com o poder. E ele começou a questionar: puxa, mas eu sou cristão, como que eu posso concordar com algumas instituições? Por exemplo, ele falou: o meu país faz guerras injustas, faz guerras de opressão, de conquista, não de defesa, mas guerras injustas. E ele dizia: um cristão não pode se envolver num exército que luta guerras injustas. É isso que a gente está vendo hoje em dia. Guerras são justas. Um cristão deveria doar sua vida para uma guerra que ela é injusta, para que outros fiquem ricos? Como decidir isso? Como fazer parte, como eu me aliançar, sendo cristão, com projetos que não têm a ver com o reino de Deus? E é isso que o Tolstói defendia. Ele foi banido e depois foi excomungado da igreja, por defender o evangelho na sua simplicidade. Esse livro dele, O Reino de Deus Está em Vós, foi proibido na Rússia. Mas teve uma pessoa de um outro país que conheceu esse livro, chamado Mahatma Gandhi. E Gandhi leu esse livro e ele falou: é isso que a humanidade precisa. E Gandhi se correspondeu com Tolstói. E o que Gandhi aplicou na Índia não foi hinduísmo. O que Gandhi aplicou na Índia foi o evangelho, na interpretação de Tolstói. E a Índia se tornou um país completamente diferente. E a forma como Gandhi faz é exatamente como Tolstói propõe. Nada de violência. Nada de violência. John Dawes é uma outra pessoa. Muitas décadas depois, na Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado pelo exército. E ele ficou nessa crise também. Será que eu posso, como cristão, participar do exército, matar outras pessoas? E ele decidiu: eu preciso ir para o exército porque todos estão indo, mas eu não vou tirar a vida de ninguém. Isso foi retratado no filme Até o Último Homem.
Esse é o filme mais recente, mas há uma versão bem antiga. E ele decide entrar no exército e ele decide não carregar arma. Você imagina alguém ir para a guerra sem arma? E ele se alistou como enfermeiro. E o trabalho dele era salvar pessoas. E ele salvou pessoas do exército dele, exército americano, e do exército japonês. Mas ele nunca tirou uma vida. A história dele foi contada não só nesse filme. Ele ganhou medalha nos Estados Unidos. Ele não fugiu da guerra, mas ele decidiu lutá-la de uma forma que ele imagina que um cristão deveria lutar. Por fim, há a história também desse homem que foi narrada, por assim dizer, contada nesse filme, né? A Lista de Schindler, de um alemão que se beneficiou dos escravos judeus, das pessoas que foram escravizadas, e ganhou muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. Mas em algum momento da história ele percebe que isso não é digno de um ser humano. E ele decide usar tudo que ele conquistou de dinheiro, usar todo o dinheiro dele para comprar a liberdade daqueles que foram escravizados. E uma das últimas cenas do filme mostra ele rodeado de centenas de judeus que ele havia comprado, libertado, livrado da morte. E ele olha, ele ainda tinha um anel. E ele tirou o anel e entregou para o seu ajudante judeu e disse: compra mais um. Só mais um, só mais um. E a pessoa diz: o Senhor já fez muito, o Senhor já fez muito. E esse homem foi um péssimo empresário a vida inteira, mas ele permanece como um dos seres humanos mais dignos, homenageado em muitos países. Como você e eu resolvemos isso? Schindler pensou assim: eu poderia ter salvado mais um. O grande problema é que a gente não consegue. Há dentro de nós uma inclinação para matar de verdade. O grande horror da história não é que Hitler era um monstro, é que Hitler era um ser humano. Não é que tantos outros sanguinários da história, não é que eles eram monstros, eles eram só seres humanos, como eu e você. Essa inclinação está dentro da gente. E às vezes é só uma questão de oportunidade para externar, às vezes porque não está prestando muita atenção. Quantas pessoas no Brasil morrem por briga de trânsito, por briga de cerveja, por briga de R$5, por briga de criança. Nós somos assim, infelizmente. Todos nós, de alguma forma, violamos esse mandamento. Pode ser que você e eu não tenhamos matado ninguém fisicamente, mas a raiva, a indiferença, as palavras que matam e o silêncio que matam, também são a quebra desse mandamento. O Evangelho, diferente da religião, ele não diz assim: tente mais, seja melhor, se esforce. O Evangelho diz: houve um homem cuja vida foi tirada injustamente, porque a sua morte era a única capaz de interromper o ciclo de violência que nos constitui. O Evangelho diz, e essa é a má notícia: nós somos isso mesmo. Mas a boa notícia do Evangelho é que um homem morreu para que nós não morramos mais. Um homem morreu injustamente para quebrar esse ciclo de violência, para nos tornar novos humanos e nos levar para o reino, que é um reino de vida, não de morte.
A cruz é o lugar onde esse mandamento, não mate, foi violado da forma mais absoluta. Os seres humanos matando o Filho de Deus. Esses somos nós. Mas ao mesmo tempo, foi ali que houve a redenção da forma mais profunda. Porque na morte de Jesus, nós recebemos uma nova forma de viver, o perdão de Deus e uma nova humanidade. Agora, nós vivemos para proteger, restaurar e promover a vida. Não por causa do nosso esforço, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Na morte de Jesus, está mostrada e demonstrada toda a violência e toda a maldade humana. É isso que os seres humanos fazem uns com os outros. Mas na ressurreição de Jesus, Deus disse: a morte não é a última palavra mais, mas a nova vida no meu Filho. E todo aquele que está em Jesus tem uma nova vida. A morte não é mais a última palavra. Nós aguardamos agora a ressurreição para uma vida eterna, quando o reino de Deus se manifestar de forma completa, e não haverá mais violência, não haverá mais morte, não haverá mais ódio. O reino de Deus é um reino de vida, de paz, de justiça e de amor. E é por isso que todo discípulo de Jesus precisa orar diariamente: Senhor, que o teu reino venha. Que o teu reino venha e mude essa realidade que a gente vive hoje em dia. Que o teu reino venha e transforme essa sociedade que a gente vive hoje em dia. Que o teu reino venha e destrua toda violência, injustiça e morte. Nessa manhã, quero deixar 2 desafios para você a partir desse mandamento. O primeiro desafio tem a ver com a sua própria vida. A vida é sagrada porque ela carrega a imagem de Deus. E isso inclui a sua vida. Como você tem cuidado da sua vida? E parece que cada vez mais pessoas estão se matando, consciente ou inconsciente mesmo, ou inconscientemente. Quando você não cuida da sua vida, quando você não dá valor para a sua vida, como foi dada por Deus, você está entrando numa descendente de morte. E você pode pensar em todas as dimensões. Pastor, o senhor está falando de comida também, sabe? Os vícios de você fumar todo dia, beber todo dia, isso é se matar, E de tantos outros vícios. Você precisa obedecer esse mandamento em relação a você mesmo. De você não passar horas à noite acordado nas mídias, na televisão, sei lá. Dormir significa cuidar de você. Faça uma atividade física, pelo amor de Deus. Quem tem mais de 50 anos, isso já não deveria ser mais opcional. Cuide de você. Você é responsável por cuidar de você. Mas cuide também da sua devoção, cuide da sua mente, cuide dos seus relacionamentos. Quanta gente envolvida em relacionamentos tóxicos, e relacionamentos tóxicos matam. Quanta gente alimentando a cabeça dessa insanidade de extremismo político no Brasil. Não só alimentando, como alimentando os outros, postando, repostando, postando, alimentando, apagando o fogo com gasolina. Se você é discípulo de Jesus, não faça isso. Você está matando você mesmo, está matando os outros. Para! Você foi feito para a vida, você foi feito para ajudar as pessoas a viver. Cuida de você. Como você tem cuidado da sua vida? E o segundo desafio
é a nossa relação em direção ao outro. Jesus expande esse conceito. Não é só uma questão externa de pegar uma arma e tirar a vida, mas é uma dimensão interna. Não é só uma contenção, ou seja, não matei, cumpri o mandamento. Mas se você odiar, você descumpre. Se você não agir em favor, você descumpre. Não dá comida para quem tem fome, é ajudar a matar. Não compartilhar o que Deus deu para você com gente que não tem, é matar. Fazer parte de instituições e projetos que depreciam ou atentam contra a vida humana, é matar. Se aliar com visões, projetos que não tratam da vida humana como sagrada, é matar. Jesus disse, não é só você tirar a vida, mas se no teu coração você odeia o teu irmão, você transgrediu essa lei. Como você tem se engajado na agenda do reino de Deus, que sempre promove a vida? Nessa manhã quero convidar você a rever a sua vida e você poder ajustar a partir desse mandamento para que essa regra de vida gere prosperidade na sua vida e na vida de quem está perto de você. Quero convidar você a dedicar alguns instantes em oração, colocando sua vida diante de Deus. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor morreu a nossa morte para que nós tivéssemos uma nova vida. E o nosso desejo como discípulos do Senhor Jesus é nos engajarmos nessa agenda do reino, de dedicarmos nossa vida para cultivar vida e não morte, para nós não nos ligarmos a pessoas, instituições, projetos, não aliançarmos com aqueles e com aquilo que gera morte em qualquer dimensão. Nos dê força e coragem para vivermos o reino do Senhor, que as nossas vidas sejam fonte de vida para quem está perto da gente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé e nós cantarmos e agradecemos pelo dom da vida que a gente recebeu de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Jesus nos chamou para a gente contribuir com a vida. Que você tenha isso na sua agenda. O que você pode fazer para promover a vida e não a morte? Ações pequenas, ações grandes. Partilhar. Ser um pacificador e não aquele que ateia fogo. A tua vida é muito preciosa para ser um promotor de morte. Jesus te deu uma nova vida para você promover a vida, não a morte. Em todas as dimensões, em todo lugar, em todo o tempo. Que você assuma esse seu chamado, a sua vocação como discípulo de Jesus, para promover a vida. Quero convidar você a cumprimentar quem está perto de você, desejar a bênção de Deus. Você pode sentar um instante, nós temos alguns avisos. Então, seguindo a apresentação dos nossos corais, na nossa Páscoa expandida. Então, hoje à noite, o coral de adultos apresenta Cordeiro de Glória e também no dia 26, no culto da manhã. Culto de jovens do presbitério será na IPI Betel no dia 25 às 19 horas. Então, os interessados, então organize com o pastor Felipe. Dá um oi, Felipe. Então, os pais, se você não puder levar, dê a chave do carro para o seu filho. Ou leve o seu filho, ou combine com o Felipe, né? Como fazer isso. Orientação do nosso Ministério de Saúde aqui da igreja, o ministro André. Então, orientações para uma saúde de ouro. Então, no dia 25 às 15 horas, o André é endocrinologista e ele vai trazer uma palavra sobre saúde. Uma iniciativa do Ministério de Geração de Ouro, mas aberta a toda a igreja. Continuamos com a arrecadação de caixas de bombons, a nossa Páscoa Solidária, até o dia 26 de abril, você pode procurar a diaconia. E esses bombons serão doados para o Lar Alice de Oliveira, nosso lar de idosos, e para o projeto Que da Hora, projeto com crianças no Parque Osiel. Quero convidar o Gustavo, e nós vamos ver um vídeo. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane e nós estamos muito felizes em participar do encontro de casais dessa comunidade. Muito felizes porque nós conhecemos hoje parte, dos casais, do Ministério de Casais dessa igreja, e nós estaremos juntos meditando sobre temas muito importantes sobre a vida conjugal. Eu espero conhecer você, sentar à mesa com você, estabelecer laços com vocês, com essa comunidade. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que tem vagas remanescentes aí. Procure o Ministério de Casais para fazer a sua inscrição. Olá, queridos, meu nome é Arthur, nós somos casados há 24 anos já, temos 2 filhos, a Júlia com 21 anos, o Victor com 15 anos, e somos um casal como vocês, que enfrentam as lutas do dia a dia, que celebram as vitórias. Por isso que o encontro de casais é tão importante, porque casais se encontram para orar juntos, para refletir juntos, para compartilhar sobre temas importantes. Os encontros têm feito uma grande diferença na nossa vida.
e a gente gostaria que fizesse na sua também. Por isso a gente está passando aqui para convidar vocês. Seria uma alegria muito grande que vocês estivessem lá com a gente, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe sua família. A gente se vê lá no encontro. A gente se vê. Está chegando, menos de um mês. Peço que a igreja ore por este encontro. Nós tivemos lá em Sorocaba ontem, falando com o pastor, falando com a Cris, e foi um tempo muito bom de aprendizagem. Eles estão muito empolgados, muito animados, nós também. Temos certeza que Deus irá abençoar as pessoas que estarão lá, os casais que estarão lá. Se você está nos visitando hoje, não sabia do encontro, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Se quiser, de última hora aí a gente consegue, a gente dá um jeito, tá bom? Venha, e quem não for, ore, porque Deus vai fazer grandes coisas ali no nosso meio e eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe.
veio para iluminar, e essa geração remida irá testemunhar. Pois a tumba fria não sai, sim, para nos salvar. Eu vou então testemunhar, aleluia. O plano eterno então já se cumpriu, seu reino para nós se abriu. O meu Jesus é vencedor, aleluia, aleluia. Sim, Jesus é vencedor. Lavou os meus pecados, não mais morte, não mais dor, e por isso vou falar do seu grandioso amor. As correntes se romperam, nunca mais nos prenderão, todo mal foi derrotado e essa é a canção. Mas a tumba fria não retrai, assim para nos salvar, eu vou então testemunhar, aleluia. Para nós se abriu, o meu Jesus é vencedor, aleluia, aleluia. Sim, Jesus é vencedor, Ele é Rei, é Senhor, vencedor, aleluia. Ele é Rei, é Senhor, vencedor, aleluia. A fria não sai, Deus sim para nos salvar. Eu vou então testemunhar, aleluia. O eterno então já se cumpriu, seu reino para nós não. Meu Jesus é vencedor, aleluia, aleluia. Jesus é vencedor. Vamos ficar em pé, encerrar a nossa celebração. Logo após o encerramento do culto, então nós temos os nossos cursos aqui no prédio ao lado, você pode participar também. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça seja sempre do teu lado, para te apoiar, te sustentar, te levantar, por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a direção, a força do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Ah.